muito bem-vindos ao podcast Dupont, o podcast da Divisão de Equipamentos de Proteção Individual da Dupont. Hoje nós vamos destacar uma das muitas inovações desenvolvidas pela Dupont ao longo de seus mais de 2 séculos de história. Estamos falando de Tyvek, uma tecnologia criada há mais de 50 anos. Você sabia que Tyvek ajuda a proteger milhões de vidas no mundo inteiro contra contaminações, sejam elas de natureza química ou biológica? Pois é, né, gente? Maravilha isso, né? Eu sou Dani Berti, comunicadora, jornalista, e eu estou muito feliz, muito agradecida. É um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio. Agora, eu vou apresentar os nossos convidados muito especiais para falar de Tyvek. E eu começo aqui falando da nossa convidada. Ela é engenheira de materiais, ela é entusiasta da culinária, ela adora montar quebra-cabeças juntamente com seu marido e está prestes a completar 12 anos de atuação na Dupont. Seja muito bem-vinda, Priscila Kitt. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Então vamos conversar bastante aí hoje sobre Tyvek. Com certeza a gente agradece você estar aqui com a gente para agregar valor a esse episódio. O nosso outro convidado, ele é engenheiro elétrico, ele é casado, pai de 2 crianças lindas, é um apaixonado pela fotografia e por viagens, ele já conheceu 40 países, maravilha, né, gente? E ele está na Dupont desde 2010, sendo que hoje ele é líder de vendas de TNT para a América Latina. Seja muito bem-vindo, Levi Silva. Um prazer estar aqui. Nós, todos que trabalhamos com Tyvek, somos apaixonados por essa marca. Então, de verdade, é um prazer estar aqui com você hoje, Dani. E hoje a gente vai sentir essa paixão, gente. Porque tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana. A marca, no caso, né, a marca e os produtos da marca, o portfólio, eles geram, no caso, muitas informações. Então, para quem está nos assistindo aqui, fiquem até o final com a gente. Então, eu começo com a Priscila. Priscila, queria que você explicasse para a gente o que é de fato o Tyvek, para quem está chegando, né, para quem ainda não conhece, e também quais são as propriedades que tornam, né, esse material ele apropriado para a proteção de pessoas. Bom, então para começar, né, contando um pouco da história do Tyvek, ele é um produto exclusivo, né, da Dupont. Ele foi descoberto em 1955 e apenas 12 anos depois que ele entrou em escala industrial. Então, por que ele demorou tanto tempo para entrar em escala industrial? Então, essa demora veio devido à complexidade da estrutura do material. Então, eu costumo falar que o Tyvek, na verdade, ele é um emaranhado de teias de aranha, né? Que elas são de forma totalmente desordenada, elas acabam aí formando o nosso Tyvek. Mas o que são essas teias de aranha? Então, na verdade, essas teias de aranha são filamentos, fibras de polietileno de alta densidade, né, que no processo produtivo elas se conformam como se fossem teias de aranha que são emaranhadas de forma aleatória, e essa estrutura é o grande segredo do nosso Tyvek. Então, o emaranhado aí de teias de aranha. E forma, no caso, né, essa proteção, como você comentou, né? Porque justamente, quando a gente pensa em proteção, a gente às vezes também pensa em algo muito linear, né? Assim, sei lá, um escudo. Ela forma um escudo, mais ou menos assim, né? Mesmo estando emaranhada. Exatamente. E apesar disso, né, ele é um produto fino, né? Então, hoje é um dos produtos mais leves que a gente encontra no mercado. Então, se tratando do macacão completo, por exemplo, a gente tem um macacão de 180 gramas. Então, é um produto extremamente leve, né? Tem a parte do conforto também por ele ser fino. Tem a vantagem de ter a estrutura emaranhada, que torna um produto resistente mecanicamente. Então, se você tentar rasgar o Tyvek, você vai ver que as teias de aranha estão entrelaçadas, não vão deixar você rasgar tão fácil. E também com a estrutura vem a parte da proteção. Então, temos proteção aí para partículas menores de 1 micro, então algo bem pequenininho. Então, aí provém proteção tanto para risco químico e para risco biológico. Mas eu costumo falar que a propriedade mais interessante do Tyvek, né, é que ele consegue ser impermeável, ou seja, não tem a penetração de água, e ao mesmo tempo ele é respirável, ele permite o fluxo de ar. Eu sei que muitas pessoas devem estar pensando, nossa, mas como que um produto pode ser impermeável e respirável ao mesmo tempo? Então, para ajudar, né, a entender melhor, a gente vai fazer aqui uma demonstração. Então, para o pessoal que está nos ouvindo, a gente vai utilizar aqui um copo plástico para fazer uma demonstração e provar para vocês que ele é impermeável e respirável ao mesmo tempo. Então, a gente vai conferir agora, porque eu também fiquei curiosa, gente. Então, para fazer essa demonstração, eu tenho aqui uma amostra, né, do nosso macacão clássico de Tyvek. Então, vocês veem o logo azul, né? Então, a gente já entende o nosso Tyvek 500. Vou utilizar o próprio macacão para fazer a demonstração. A bombinha, né?
que é o recipiente plástico que eu comentei com vocês, e a gente internamente chama ele de bombinha, porque é um copo plástico que tem água, e aqui tem a borrachinha para fazer a pressão. Então, o que eu vou fazer para provar para vocês que ele é respirável e impermeável ao mesmo tempo? Para facilitar na visualização também, eu vou aproveitar e utilizar o capuz do macacão, tá? Porque é mais fácil para eu utilizar aqui junto com a bombinha. Eu vou tirar essa tampa, então vou mostrar para vocês. Tirando a tampa, eu tenho um copo plástico com água. Vou posicionar o capuz aqui no copo, vou tampá-lo. Depois eu vou colocar ele de cabeça para baixo para a água ficar em contato com o Tyvek diretamente. E aí eu faço a demonstração de impermeabilidade e respirabilidade ao mesmo tempo. Gente que está nos assistindo, não saiam daí, porque agora a gente vai ver se realmente vai funcionar. Vamos lá, estamos curiosos para ver. Vamos lá, Pri. Então, vou começar aqui o capuz, tá? Vou pegar a parte externa, porque é onde viriam os riscos, né? Então, vou pegar a parte externa. Tô posicionando ele aqui na minha bombinha. Já vou subir mais para a câmera para ficar bem claro para todo mundo. Vou tampar. Vamos lá, estamos curiosos. Então, legal. Aqui eu tenho o que a gente falou, né? O macacão no meio, o recipiente com água. Vou colocar ele de cabeça para baixo. Então, agora a água está em contato com o Tyvek, tá? Vou agitar um pouco esse recipiente. Então, vocês veem que tem um pouco de pressão, não teve a penetração de água. E agora eu vou fazer a pressão com a borrachinha. No momento que a gente faz a pressão, que legal. Vocês conseguem ver a respirabilidade, né, o fluxo de ar, e ao mesmo tempo ele é impermeável. Então, não está tendo a penetração de água e vemos o fluxo ao mesmo tempo. Maravilha. Gente, ó, ela falou e provou aqui pra gente ao vivo, ó, que que realmente funciona. E é incrível, porque como você comentou, né, realmente é um teste simples, né, a gente tá vendo aqui. E assim, eu tô perto aqui do material, realmente é muito leve. Quando a gente pensa em proteção, a gente também pensa, claro, em capas ou enfim, ou em produtos, em materiais muito pesados. E realmente, gente, olha isso, ó, é muito leve, parece uma folha de papel. Muito leve. Então, a gente provou. E Pri, e aí no caso, continuando ainda com o Tyvek, né? Quais outras, enfim, qualidades ou quais outros destaques você, enfim, no caso, fala sobre a marca, sobre o produto? Então, ele, apesar de parecer fino, né? Muitas pessoas, a primeira vez que tocam o Tyvek, pensam, é muito fininho, não vai resistir. Não vai proteger, né? Exato, não vai ter a durabilidade que eu espero. Então, basicamente, o Tyvek, ele é leve, fino, né? Respirável, então vai oferecer o conforto para o usuário, né? Ele tem a parte de proteção, a parte de impermeabilidade e pelas tramas, né? O emaranhado de teia de aranha, ele vai continuar oferecendo a proteção, então seja química ou biológica. Eu acho que é aqui o Tyvek que vai oferecer o que o pessoal está procurando, né? A proteção, conforto ao mesmo tempo. Maravilha, Pri, a gente adorou esse teste e agora a gente conversa com o Levi, o nosso outro especialista aqui de Tyvek. E acho que quem está nos assistindo pode estar perguntando, mas assim, em quais situações, né, a Priscila comentou, muita gente falou, pode ser que não proteja, mas protege por conta, né, de que é muito fininho o material. Então, em quais situações e por quais indústrias, né, o Tyvek, ele pode ser utilizado? Uma excelente pergunta, Dani. Bom, o Tyvek, ele é uma das marcas que tem tanta força quanto a marca corporativa da DuPont. Então, se vocês estiverem se perguntando, ele recebeu, por exemplo, vários reconhecimentos de Top of Mind no Brasil. É uma das principais marcas para proteção de EPI e a razão é que ela está presente em todas as indústrias. Então, quando a gente fala de manutenção, por exemplo, a manutenção numa empresa, uma mineradora, limpando veículos ou mesmo em outras empresas automotivas, sempre que a gente fala de manutenção, limpeza, o Tyvek é uma excelente opção. Carga e descarga de produtos químicos na indústria química, indústria de petróleo é um outro exemplo de aplicação. Indústria farmacêutica, produção de remédios, produção de vacinas que agora estão sendo tão faladas, né, com o Covid-19. Também é utilizado muito Tyvek, temos grandes produtores de vacinas que utilizam a nossa tecnologia de Tyvek. E finalmente para respostas a emergências. Então, desde vazamento de amônias na indústria de alimentos, até mesmo situações de emergências que podem acontecer com algum acidente. Então, bombeiros utilizam Tyvek, nós estamos falando de um nível, na verdade é o Tyken, né, que é um nível acima até da nossa proteção de Tyvek. Em conclusão, nós temos várias indústrias, mas nós destacamos como principais a indústria de manufatura geral, indústria de transporte, então automotivo, fabricação de avião, fabricação de navios e, enfim, fabricação de trens.
Também a gente foca muito na indústria de mineração, é uma indústria que precisa muito dessa proteção. Indústria de tratamento de água, tratamento de esgoto, indústria farmacêutica, sala limpa, óleo e gás e aplicação química, que a gente já falou agora com a parte de carga e descarga de produtos químicos, a parte de indústria eletrônica, alimentos e bebidas, resposta à emergência, bombeiros, agricultura e construção. Essas são as principais que nós trabalhamos, ou seja, quase todas as principais indústrias. Sim, todas. E realmente é um produto muito versátil, desde, de novo, proteção contra a sujidade, proteção básica, solventes e limpeza, até respostas à emergência. Nós temos produtos que são, inclusive, controlados pelo governo americano, porque eles podem ser utilizados, enfim, para várias finalidades. Então, é um range, né, um alcance muito grande de tipo de proteção. A Priscila comentou, né, aqui no caso do macacão, mas assim, tem outras, então, ou seja, o macacão é um deles, né, claro, que faz parte, porque Tyvek, na verdade, é um produto, né, e tem outros, no caso, outras opções dentro de Tyvek que não só o macacão, certo? Exatamente, e eu recomendo muito vocês darem uma olhada vocês que estão assistindo, darem uma olhada no nosso site, nós temos muito... claro, para cada indústria, qual macacão que deve ser utilizado para cada tarefa. Então, existem casos onde o Tyvek pode ser utilizado em várias tarefas, mas existem tarefas também, ou riscos, que precisam de outros macacões dentro do nosso portfólio. Então, se você ficou curioso, você quer saber um pouco na minha indústria, na minha empresa, naquele processo, qual que é a melhor solução que a Dupont tem com os produtos da linha Tyvek, dá uma conferida no nosso playbook da sua indústria, no nosso site, que lá você vai encontrar isso. Bom, então, gente, por favor, acessem sim, porque tem muita coisa bacana, conforme o Levi falou aqui pra gente. Agora eu volto pra Priscila, nossa especialista aqui também de Tyvek. Priscila, queria que você falasse pra gente agora como as necessidades, né, das indústrias, elas se refletem no portfólio de investimentos de Tyvek. Não, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque eu sei que o Tyvek, ele acaba sendo o produto mais conhecido. Então, muitas pessoas acreditam que a gente só tem um macacão clássico, branco, aqui com o nosso logo azul, mas, na verdade, o nosso portfólio, ele é muito maior do que o Tyvek. Que até o Levi comentou, né, um pouquinho, assim, né, que tem vários tipos, por conta até do site, né? Não, exatamente. Então, a gente tem a nossa família, vamos dizer assim, família Tyvek. Então, toda a família Tyvek, eles são respiráveis e impermeáveis. Então, essa característica segue para toda a família. A gente já provou aqui que é verdade. Exatamente. E a gente tem a nossa família de Taiken, que o Levi comentou também. E aí, um pouco da diferença da família Taiken para a família Tyvek. Então, o Tyvek, recapitulando, impermeável e respirável. Já a linha Taiken, ele é 100% impermeável. Agora, não temos mais respirabilidade, porque a gente está falando de produtos químicos mais concentrados, mais agressivos. E aí, o Tyvek, por ter a respirabilidade, não vai ter a resistência apropriada quando o produto químico for altamente concentrado, altamente corrosivo. Então, a gente tem as famílias aí para auxiliar, né, o pessoal a entender qual que é a necessidade. E aí pode virar outra pergunta. Como que eu sei se eu utilizo o Tyvek, se eu uso a família Taiken? Então, para isso é feita uma análise de risco. Então, na análise de risco, eu preciso analisar, estudar, né? Qual que é o produto químico, qual que é a concentração desse produto químico, qual seria a forma de exposição, ou seja, se eu tiver algum acidente, eu vou receber um spray leve ou vou receber um jato do produto químico. Então, os riscos, pode ser até o mesmo produto químico, mas o risco ele é diferente. Então, é feita toda a análise de risco para poder entender se vai utilizar um produto da família Tyvek ou se vai utilizar um produto da família Taiken. E aí, só um pouco para ilustrar, né, tirar da mente das pessoas só o Tyvek branco, a gente tem hoje no nosso portfólio um Tyvek de alta visibilidade. Na verdade, ele tem o mesmo tecido, né? Recebe aí o pigmento laranja fluorescente e as faixas refletivas. Então, a gente tem um produto aí focado aí para necessidade de alta visibilidade. Então, trabalhos noturnos, trabalhos de construção civil, mineração, trabalhos em estradas, portos, aeroportos. Então, porque precisa ali, né? A pessoa tá protegida e que as pessoas vejam também que a pessoa está ali. Temos essa opção de Tyvek, de alta visibilidade. E a gente também tem produtos interessantes no nosso portfólio, né, que são para risco combinado. Que a gente fala quando a gente tem o risco químico e o risco térmico ao mesmo tempo, a gente precisa aí de uma vestimenta que vá suprir as duas necessidades. Então, hoje a gente tem no portfólio o Taiken 2000 SFR, que a gente chama. O SFR seria de proteção secundária à chama. Mas antes de eu explicar um pouco sobre esse Taiken 2000 SFR, vamos pensar um pouco no Taiken normal, básico, né, que não tem a proteção secundária à chama. O que acontece com o macacão Tyvek ou Taiken,
né, se pegar fogo? Todos eles são materiais plásticos. Né? Então, o material plástico, quando pega fogo, ele vai derreter, ele vai gotejar. Exato. E a pessoa vai acabar se queimando com esse plástico derretido. Então, qual que é a sacada do Taiken 2000 SFR? Ele é um produto plástico também, que recebe um tratamento especial secundário à chama. Ou seja, nesse caso, se ele pegar fogo, o Taiken 2000 SFR, ele não vai mais gotejar e derreter. Ele vai apagar o fogo. Nossa, só que para apagar o fogo, ele usa um mecanismo que ele vai se dissolver, se auto-extingue, vamos dizer assim. Né? Então, como eu acabei de falar, a pessoa vai utilizar o Taiken 2000 SFR, se tiver um incidente de fogo repentino, a vestimenta vai extinguir. Ou seja, ele precisa ter uma outra vestimenta por baixo. Por isso que é uma proteção secundária à chama. Então, aí é uma mensagem importante. Para quem for utilizar o Taiken 2000 SFR, sempre precisa utilizar uma roupa ignífuga por baixo, ou seja, a vestimenta conhecida como NR10, né, para proteção térmica, precisa colocar ela primeiro e depois colocar o Taiken 2000 SFR por cima. Então, num incidente, né, com o fogo repentino, o Taiken 2000 SFR ele vai apagar o fogo e vai deixar a vestimenta térmica, que está por baixo, fazer a proteção térmica adequada. Né? E aí, só para concluir que a gente tem muitos produtos no nosso portfólio, podem estar pensando, mas onde que eu posso utilizar esse Taiken 2000 SFR? Onde eu tenho esse risco combinado? Quais são os cenários, né? Exatamente. Então, a gente tem hoje, no mundo, né, muitos produtos químicos que eles são inflamáveis e combustíveis, ou seja, é um produto químico, então tem o risco de exposição química, e ao mesmo tempo tem o risco aí de fogo repentino pela característica desse produto químico. Né? Então, acredito que em quase todas as empresas, vou dizer assim, né, tem a parte de manutenção, que o Levi também comentou. Então, a gente sempre tem que fazer alguma manutenção, lubrificação de equipamentos, e é utilizado com frequência óleos dielétricos. Então, o óleo dielétrico pode ser um bom exemplo, que é um produto químico, que a pessoa pode se contaminar quimicamente, sim, e ao mesmo tempo pode ter um risco, né, de exposição ao fogo repentino. Mas então é só um pouco... né, do nosso portfólio. Um pouco bastante, porque esse portfólio é robusto, hein, gente? Tem bastante coisa aqui. E são coisas interessantes, né? Não Exato. É só um portfólio, assim, cheio de produtos, mas produtos que realmente cabem em vários cenários. E cenários que a gente, às vezes, nem imagina, como ela estava comentando aqui, né? De riscos combinados. Bom, a gente ainda continua com a Priscila, porque eu queria que ela falasse pra gente agora quais são as vantagens, né, das vestimentas, a gente estava falando muito disso, né, das vestimentas de Tyvek, em comparação com as de outros materiais. Legal. Então, para responder essa sua pergunta, a gente vai precisar fazer uma outra demonstração. Ótimo. Então, a gente faz assim, a gente faz uma troca, aqui a gente coloca Acho que pode deixar junto por enquanto. Pode deixar junto, isso. Então, assim. Que é a mensagem de que... Ok, um assim do lado do Isso. outro. Bom, então aqui eu tenho 2 macacões, né, de proteção química. Os 2 são brancos. Diria que a gente está um pouquinho perto, né, a gente vê um pouco as diferenças, mas de longe todo mundo acredita que os macacões brancos são todos iguais. Bom, então no mercado hoje nós temos, além do Tyvek, né, 2 outras tecnologias para as vestimentas que são reconhecidas as branquinhas, né? A gente tem a tecnologia do SMS. Na verdade, a gente conhece muito por TNT, mas no mercado de EPI ele é conhecido como SMS. E a gente tem também o laminado microporoso. Tá? Então, vou falar um pouco de cada um para entender melhor as diferenças. Vou começar falando sobre o SMS, então a gente conhece muito como o TNT. Então, a grande característica desse SMS é uma vestimenta confortável, ou seja, ela é extremamente respirável. Porém, ela não tem uma alta barreira de proteção. Então, um exemplo... Vocês podem até dar risada agora, mas ilustrando muito onde é utilizado o TNT no mercado em geral. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês é quando a gente vai numa festa de criança, em geral, né? Tem aquela toalha colorida na mesa. Sim. Feita de TNT, Olha. Que é o mesmo material do macacão, né? Olha. Conhecido como SMS, mas você está falando do mesmo material. E aí, quem nunca derrubou um refrigerante, uma água nessa toalha linda, colorida de TNT? Exatamente. Sempre acontece. E aí a pessoa fala, vou secar, né? Vou limpar. E é o momento que você levanta a toalha para secar, o que você vê? O refrigerante e a água na mesa. Então, essa é a barreira de proteção, ou seja, bem baixa. Exatamente. Então, transpassa, né? Exatamente. É um produto bem com uma alta porosidade, que a gente chama, né? Então, ele é extremamente respirável, porém a barreira de proteção é bem limitada. Então, e quais cenários ele é utilizado? Então, mais quando você tem exposição para borrifos, sujidades, né, particulados, porque já que ele não tem uma alta barreira de proteção, fica um pouco limitada aí a recomendação. E também a gente tem o laminado microporoso,
Agora sim a gente está falando de um material que ele é mais grosso, que inclusive é o que eu tenho aqui. Tá? Esse material laminado microporoso, ele tem 2 camadas. Então, ele tem uma camada interna e uma camada externa. A camada interna é basicamente um TNT, o SMS que a gente acabou de falar. Então, a gente sabe que ele não tem uma alta barreira de proteção. E a camada externa, ele recebe uma película, que é chamada de película microporosa. Onde dizem, né, que essa película microporosa permite uma certa respirabilidade. Mas eu vou provar para vocês que, apesar do nome ser película microporosa, ela não vai ser respirável. Então, vamos fazer agora a mesma demonstração que a gente fez com o Tyvek, né? Agorinha mesmo. Então, vou fazer agora com o laminado microporoso. Vamos lá. Então, mesmo recipiente que a gente já viu. Bombinha. A nossa bombinha, exatamente. E aqui vou pegar também da mesma forma o capuz do laminado. Vou colocar ele aqui na nossa bombinha. E com o nome laminado, a gente pensa até, vem à nossa cabeça outro tipo de imagem. Quando a gente pensa em laminado, a gente não vem, né, essa imagem assim, né? Vamos lá. Fechamos. Só fechar direitinho. Uma característica do laminado, que a gente fala muito laminado, né, é que ele delamina. Então, lembra que o Tyvek, ele... por si só, ele protege inerentemente, né? Ele não delamina, ele não é feito de capas. Esse produto, uma das razões que a gente se refere como laminado, é porque se ele delaminar, ele deixa de funcionar. Que legal. Que é outro problema também, mas por favor. Vamos lá. Não, obrigada. Bom, então aqui eu tenho já a película. Vou colocar, que vai ficar em contato com a água. Perfeito. Vou colocar agora de novo de cabeça para baixo, a água em contato com a película. Ok. Se a gente fizer o mesmo teste, agitando um pouco, não transpassa. Não penetrou água. E agora vou fazer a pressão. Então, vocês veem que não tem mais o fluxo de ar, né? A respirabilidade agora a água não existe não mais. se mexe, mesmo com a pressão da bombinha. Esse é um ponto. Que legal. Então, o que ocasiona, né, ela não ser respirável? Então, basicamente, a pessoa que utilizar esta vestimenta, né, um laminado microporoso, ele vai sentir um estresse térmico. Porque também é um produto plástico, só que agora ele não é respirável, então a pessoa vai seguir com as suas atividades, se movimentando, vai obviamente transpirar mais rápido, vai sentir um calor excessivo, né, por utilizar um laminado microporoso. Né? E o outro ponto também que a gente pode falar é o que o Levi comentou sobre a delaminação, né, do laminado microporoso. Então ele tem uma capa interna que é um pouco mais áspera, não sei se vai ficar tão visível, mas a camada interna ela é um pouquinho mais áspera. E aqui a gente tem a película externa, que é a mais lisa. E é um pouquinho mais brilhante também, né? Isso, mais brilhante também. Então, um teste que a gente faz só para demonstrar rapidamente a delaminação. Vou fazer ela aqui em cima da bombinha para ficar um pouco mais fácil para vocês verem, para visualizar, porque se eu fizer na mesa não vai ficar visível. Então, a gente tem o material laminado microporoso. A gente costuma falar que ele sofre bastante com abrasão, então tá fazendo atividade, esbarra numa bancada, num instrumento. Vou simular aqui passando a minha unha para fazer arranhar o produto. Então, só de passar a unha, olha, ele nem fiz força, vocês podem ver que já levantou a película. Sim. Certo? Então, é um produto que sofre bastante aí com a delaminação. Vamos lá, de novo, porque eu acho que pra ficar mais visível pra gente... Vou pegar uma outra área aqui. Isso, como é branquinho... Vamos lá, a gente vai fazer de novo, gente, para vocês poderem acompanhar. Vamos lá. Agora, então, a gente vai saber se realmente se o material vai sofrer algum tipo de dano, basicamente com o arranhão, é isso? Exatamente. Então, vamos lá. O que a gente chama um abrasão leve, né? Exato. Então, só vou passar aqui o arranhão, passei minha unha. Nossa. Vocês já viram que a Passa película mais uma vez, externa... vamos lá. Daqui eu tô conseguindo ver... Gente, realmente tá ferido, assim, né? Você vê que a película se levanta. Exatamente. E assim, no caso assim, é um arranhão. Imagina realmente no dia a dia, né? Em algum momento, uma fábrica, por exemplo, em algum outro cenário que a gente estava comentando, né? Que realmente pode acontecer, o que pode vir a acontecer, né? E daí, Pri, ele perde as características impermeáveis, né? Quando ocorre esse arranhão, por exemplo. Exatamente. Então, quem oferece a barreira de proteção no laminado microporoso é a película externa. Okay. Então, ao momento que ela sofre algum tipo de abrasão, ela perdeu a proteção. E aproveitando, né, que a gente está falando aí de delaminação, acaba não sendo recomendável utilizar um macacão laminado microporoso em indústrias alimentícias, obviamente para não
contaminar o produto, já que a Exatamente. película ela se solta. Na parte de salas limpas, então produção de vacinas, farmacêuticas também não é recomendável, né, para não contaminar o ambiente e produto também. E algo que chama muita atenção é que, em geral, não deveria ser utilizado também para cabines de pintura. Sim. Porque às vezes você está fazendo a pintura em alguma peça especial, pensando nos carros importados, a pessoa está numa cabine de pintura, fazendo, né, o trabalho ali para ter a peça perfeita. E aí ele sofre algum esbarrão. Um arranhão aí, sei lá, de alguma forma. A película começa a ficar solta no ar e a pessoa está ali pintando e essa película gruda na peça que pintou. Entendi. E aí o trabalho é impactado, né, no final. Exato. Completamente. Acaba impactando o trabalho, então são alguns exemplos em que a gente não recomenda o uso de laminado microporoso. Excelente, exemplos práticos aqui, gente, e simples e práticos ao mesmo tempo, né, para que a gente possa, para quem está chegando e conhecendo a marca, e para quem já conhece, ver a testa que realmente funciona, né? Com certeza. Bom, agora a gente vai falar com o Levi, claro, a gente continua falando sobre Tyvek, no sentido de, Tyvek não é utilizado, né, somente na proteção de pessoas, né, a gente está conversando muito, claro, sobre isso, sobre as indústrias, etc e tal, mas agora a curiosidade é quais outros, né, usos que o material pode ter. Excelente pergunta. Eu gostaria de dividir essa resposta em duas partes. Vamos lá, gente. Parte 1. Parte 1, nós temos uma aplicação que eu diria que é uma aplicação irmã da aplicação dos EPIs, que encontra-se, por exemplo, na produção de vacinas ou no uso em salas limpas, onde não apenas estamos protegendo o colaborador, como se fosse um EPI, mas também o produto e o ambiente. Então, por exemplo, quando a gente fala de contaminação na produção de uma vacina, 75% dessa contaminação vem das pessoas. Olha. Das pessoas que entram na sala limpa, que manuseiam aquele produto, aquela linha de produção. E muitas vezes as pessoas imaginam, né, que a contaminação vai vir do ar, vai vir... Exatamente. Mas essas salas, até pelo próprio nome, elas são extremamente controladas, com filtros muito modernos. Então, hoje, 75% vem das pessoas. Só para ter uma ideia, né, uma pessoa parada, sentada aqui como nós estamos, falando e manuseando com bastante cautela os produtos, gera 500 mil partículas, maiores do que meio micron, por minuto. É muita coisa, Levi. Imagine justamente aquelas indústrias que as pessoas se movimentam muito, né? Geram, nossa, partículas, muito mais partículas. Na verdade, na própria seleção de colaboradores para essa produção, tem que ser pessoas extremamente disciplinadas para não se movimentar muito, né? Olha. É uma produção silenciosa, é uma produção extremamente disciplinada. Por quê? Porque a gente está combatendo a contaminação, né? Quando você tem contaminação, você tem desperdício, você tem um problema naquele remédio, naquela vacina. Então, eu lembro de uma anedota, um dos nossos grandes clientes, uma vez ele estava sendo auditado e o auditor fez toda a inspeção, toda a análise e no final do processo daquela auditoria, ele fez um joinha, assim, né? Um legal para as pessoas que estavam na linha de produção. Nossa. E todas as pessoas da linha levantaram a mão. Ai. Ali, depois ele deu um desconto, né? Mas tá errado. Tá errado, inclusive, reagir a esse gesto, porque ali já desprendeu várias partículas. Exatamente. Então, e já que é um ambiente, como você falou, totalmente controlado, né? O que para nós, assim, de fora, seria uma coisa... É normal. Exato. Foi até um gesto, assim, simpático, né? Ok. Ficou bom, né? Exatamente. Não, mas você não pode para responder. esse cenário, realmente, não cabe, né? Então, nessa situação de proteger o produto do ser humano, nós temos uma linha, que é a linha irmã do Tyvek, que é o Tyvek ISOClean. Esse Tyvek ISOClean, ele é esterilizado, ele é feito em sala limpa, ele recebe uma esterilização por radiação gama, que é a melhor que existe, para justamente ter uma proteção ao produto do ser humano e também a proteção, né, Claro. da pessoa, como EPI, naquela situação, eventualmente de algum remédio, de alguma matéria-prima, entrar em contato com o colaborador também. Então, daquelas 500 mil partículas por minuto, né, maior do que meio micron, nós baixamos com o produto Tyvek ISOClean para 1.000 ou até menos, dependendo da disciplina ali do processo. Bastante. Então, quando a gente compara com outras tecnologias no meio, é milhares de vezes melhor do que qualquer outro produto. Então, esse é um excelente exemplo, é a razão pela qual no começo eu mencionei
que várias vacinas ao redor do mundo inteiro são produzidas utilizando Tyvek IsoClean ou o Tyvek normal, depende do critério de sala limpa daquela produção. Nossa, excelente, excelente. Para quem está nos assistindo e não sabia, agora realmente é uma curiosidade, assim, é uma coisa muito bacana, mas ao mesmo tempo é uma curiosidade da marca que muita gente não sabe, né? Ou não sabia, agora está sabendo. Exatamente. Então, essa era a parte 1. Exatamente. Recapitulando, parte 1, então, concluída com sucesso, vamos à parte 2. Além das aplicações e investimentos de forma geral, seja proteção ao colaborador, como EPI, ou proteção ao produto, o Tyvek tem uma infinidade de aplicações que eu gostaria de dividir em 3 grandes blocos, né? Nós temos aplicações gráficas, então, por exemplo, vários shows, vários eventos ou vários hotéis utilizam pulseiras de Tyvek. Olha. Quando você vai num evento onde a pulseira você não consegue rasgar e você tem que puxar ela, é provavelmente feita de Tyvek. E também existem aplicações gráficas de, por exemplo, jaquetas, carteiras, sacolas plásticas reutilizáveis. Existe uma infinidade de aplicações gráficas. O Tyvek ele tem uma excelente adesão à maior parte das tintas e pinturas, o que combinado com a sua excelente propriedade mecânica gera uma infinidade de aplicação na indústria gráfica. Então, a indústria gráfica é uma indústria forte que vai junto com a parte de etiquetagem industrial, vai também muito junto com a proteção de peças. Várias peças automotivas, elas são embaladas em Tyvek. O Tyvek, ele pode ter características também dissipativas e condutivas para conseguir proteger peças eletrônicas, porque os nossos carros hoje em dia são quase que robôs, né? Exatamente. Então, essas peças eletrônicas, para chegarem desde o fornecedor até a montadora, precisam ser transportadas em segurança e o Tyvek também é utilizado aí. Então, esse é um grupo de aplicações muito grande, seja em embalagens industriais, seja na parte gráfica. Tem um outro grupo extremamente importante para nós, que é a parte de esterilização. Essa é uma aplicação, eu diria, uma prima da parte dos EPIs, onde também é importante a barreira de filtragem, né? A barreira de filtração que é a própria, que já foi comentado, que a Priscila demonstrou. Então, em várias produções de dispositivos médicos, por exemplo, implantes, seja de joelho, por exemplo, a maioria são embalados até chegar na mesa de cirurgia com Tyvek. Nós temos vários utensílios médicos que os hospitais esterilizam com Tyvek também. Que legal. Então, essa parcelização, ela junta tanto as propriedades mecânicas com as propriedades de filtração e acaba tendo um diferencial muito grande. A gente fala de até 6.000 vezes menor geração de partículas do que o grau médico, o papel grau médico ou grau cirúrgico, como é falado no mercado também. E, para terminar, temos uma aplicação muito forte também na parte de construção civil. Olha. Então, se vocês, às vezes, quando passam por casas que estão sendo construídas, principalmente casa de madeira, vocês vão ver lá sendo envelopada, como a gente fala, né? Então, para proteger de umidade, até dar um certo conforto térmico, ela é envelopada, também é utilizada em telhas. Então, realmente o Tyvek tem uma infinidade de aplicações. Eu poderia ficar o dia inteiro falando aqui, mas de forma geral são essas principais. E quem está nos assistindo e trabalha, no caso, né, com Tyvek, de alguma forma, consegue enxergar agora, né, com todo esse conteúdo que vocês falaram, a infinidade também de oportunidades de negócio, né, com relação ao produto. Porque às vezes a pessoa trabalha só numa área, né, ou só num mercado, mas agora nossos especialistas falaram, gente, é basicamente coringa, né? É um produto coringa porque, assim, são todas as áreas praticamente, né, que a gente conhece, todas as indústrias. Então, realmente, fica a dica aí. Bom, gente, conforme o Levi comentou agora com a gente, tem muita coisa sobre Tyvek, a gente continua esse bate-papo, mas não nesse episódio, a gente vai pro próximo. Só vou agradecê-los rapidamente aqui, então já agradeço por agora, Levi, agradeço Priscila, principalmente no caso, né, sobre trazer pra gente esses testes tão legais, tão curiosos e curiosos e interessantes ao mesmo tempo, que às vezes realmente quem tá nos assistindo e trabalha com a marca não sabia tudo isso, né? Sabe, claro, né, com relação a tudo que ela pode oferecer, mas quando testa, né, quando vê de perto é outra coisa. Com certeza.
Bom, gente, no episódio de hoje, que a gente vai continuar daqui a pouquinho, a gente falou sobre Tyvek, um dos carros-chefes do DuPont Personal Protection. Eu conversei com o Levi Silva, vou continuar conversando com ele, mas conversei com o Levi Silva, líder de vendas de TT para a América Latina, e com a Priscila Kitt, engenheira de desenvolvimento de aplicações da DuPont. Se você que está nos assistindo gostou desse episódio, compartilhe, deixe o sininho ligado para as notificações do nosso próximo episódio, que tem a ver com Tyvek, que tem muito conteúdo de valor aqui na segunda parte, que daqui a pouco vai sair. A gente também convida vocês que nos assistem a seguir o nosso LinkedIn, buscando por DuPont Personal Protection, para saber das nossas novidades. Eu espero vocês no próximo episódio, que está imperdível. Até lá!